Alô, alô, alô? Alô, aqui é o Aglad de novo. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como eu aprendi espanhol. Então, foi um negócio bem levinho, digamos assim, para falar a verdade, porque eu não fiz nenhum curso. O mais próximo que eu fiz de fazer um curso foi eu fazer espanhol 1 na faculdade. Só que mesmo assim eu não vejo isso daí como fazer um curso, entende? E o espanhol 1 que eu tive foi muito fraquinho também, inclusive só serviu só para me dar força de vontade, determinação, porque a minha professora de espanhol ela era muito gente boa, ela era muito carinhosa, ela era muito amável, muito atenciosa, então realmente tinha muito encorajamento para aprender espanhol. Mesmo que no início eu não soubesse quase nada. Para mim até, ficar vendo videozinho em espanhol era muito difícil. Eu fui aprendendo essa habilidade depois. Então, não era para ter só o espanhol, 1, era para continuar tendo outros espanhóis, era para ter espanhol 2, 3, 4, 5. Só que aí a professora se aposentou e não teve mais espanhol na faculdade. Então, depois disso daí eu passei a ter. Eu passei a estudar simplesmente por saudade. Por saudade dela, por saudade do curso, por saudade do sentimento, porque em muitas outras matérias você sabe que o professor ele te trata como um lixo, sabe? Então não era lá, daí eu estudava mais para me sentir acolhido. Então, eh, muitas vezes eu estudava sem nem perceber que estava estudando direito, porque o que eu fazia era pegar o chat GPT e começar a escrever historinha em espanhol. E aí eu escrevia tudo em português e eu lia em espanhol, daí eu já começava a aprender assim. E eu também pedia para colocar um vocabulário de espanhol com com os significados em português. E aí eu já ia aprendendo assim. E aí, com o passar do tempo, eu fui aprendendo, e depois eu já comecei a escrever os prompts em espanhol também. E foi assim que eu comecei a aprender espanhol de verdade. No restante, no restante do tempo, eu posteriormente eu comecei a assistir vídeos em espanhol. Só que eu assistia coisas que eu já havia consumido anteriormente. Eu consumi muito do anime Death Note, que eu já vi várias vezes. Então, como eu já sabia o que estava acontecendo, daí para mim foi mais fácil entender o que estava acontecendo, entender os nuances, entender todas as coisas, sabe? E aí, depois disso daí, é que eu meio que comecei a aprender de verdade. Porque até aí eu consegui chegar até o nível B1, que é um nível bem meia boca. É um nível que dá para você se virar estando em outro país, só que ainda assim não é lá essas coisas. Só que aí eu consegui. É, depois disso daí, eu peguei uma professora de espanhol, que já era nativa da Venezuela, e aí foi comigo conversando com ela, que aí eu melhorei ainda mais. Daí agora eu já estou num nível maior. Agora a minha conversação já está melhor. Então eu já estou num nível intermediário melhorzinho, sabe? Só que ainda assim não tá tão bom assim como o inglês. Tipo, eu não faço nenhuma demonstração aqui de línguas, porque é muito fácil de você simplesmente é, gravar alguma coisa, ou ter alguma coisa escrito para você ler.
E aí depois você fala sendo que você não fala de verdade, sabe? Você fala só na frente da câmera. Então, basicamente foi isso que eu fiz. Eu primeiro tive aulas de espanhol na faculdade, que basicamente tudo foram coisas que não ajudaram muito em si, eh, mas que ao todo elas se ajudaram muito umas às outras, né? Todas as engrenagens se juntaram. Então começou comigo na faculdade, depois continuou comigo com os prompts da IA, depois continuou comigo assistindo vários seriados que começou sendo só Death Note, mas depois continuou sendo outros seriados, tipo BoJack. E a minha só o que eu tenho a dizer em relação a isso, a minha dica, não pegue seriados com que são muito antigos, que não tenham um áudio muito bom, pelo menos, porque eu muitas vezes pegava o Chaves para assistir, pensando, ah, eu já conheço Chaves, só que só que eu não conseguia assistir o Chaves. Por quê? Porque o áudio do Chaves estava muito ruim, sabe? Tava aqueles áudios em que você só entende só se você já sabe o que aconteceu ou se você já fala a língua mesmo, porque aí já deixa muito mais fácil de você entender o que está acontecendo. E aí, depois disso, eu comecei a pegar aulas online com a professora, e então eu tive aulas de conversação, e eram muitas aulas que não eram aulas de gramática, eram simplesmente aulas de conversação. Ficava só conversando sobre eh, filme da Disney, sobre o tempo, sobre a vida. Ficava muitas vezes nessas conversinhas de elevador só. E fica só nisso. Daí eu continuo tentando melhorar até hoje. Eu não sou o maioral, não sou um Mister Fodão. Só que é basicamente isso. Muito obrigado por ter vindo ao meu canal, por ter assistido até aqui. Até mais, até logo, até mais ver.